Êxodo capítulo 2, do versículo 23 ao 25, o finalzinho. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos todos acompanhar. Diz assim: E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Até aqui, meus irmãos. Estaremos lendo muitos outros textos durante a pregação. Amada congregação do Senhor, eu pergunto aos irmãos, qual é o valor de uma aliança? Eu sei que um par de anéis de ouro para um casamento tem um valor específico. Varia de 2.000, dependendo dos quilates, digamos assim, até 10.000 reais, até mais caro. Não é? Mas a aliança, propriamente, não é aquele par de anéis. Tá? Isso firmado as promessas feitas entre duas pessoas. Isso é aliança. O anel é apenas o símbolo dessa aliança. E nada mais do que isso. Qual é, então, o valor das palavras que as pessoas dizem umas às outras? Porque muitos pagam muito caro. Não é? E às vezes se orgulham disso. Nossa, paguei em 24 quilates. Esse aqui não é isso não. Isso aqui é lata, mas tudo bem. 24 quilates, paguei 35.000 reais para mostrar o meu amor. Bem, é só um metal. É só um símbolo. O que importa é o compromisso. São as palavras. Por isso a pergunta: qual é o valor das palavras que as pessoas dizem umas às outras? Talvez, meus irmãos, a fidelidade ao que prometemos seja hoje uma coisa muito vaga e sem valor. Isso se vê claramente em como a instituição do casamento está em nossos dias. O casamento está fundamentado em promessas de amor. No entanto, o divórcio já se tornou algo comum na nossa sociedade. A taxa de divórcio em nosso país, só em 2024, chegou a 45,7 para cada 100 casamentos. E ao passo em que os divórcios aumentaram, meus irmãos, o número de casamentos caiu. Isso significa que as pessoas que estão se casando, que as pessoas, não é, em relação a casamentos oficiais, estão cada vez menos buscando isso. Ou seja, para que casar? Está havendo esse tipo de entendimento. E aqueles que já são casados estão se divorciando mais. Parece que isso, que é casamento, perdeu valor. Todo o valor foi o gasto na festa e no par de alianças. Mas não nas palavras, não naquilo que foi prometido. Sabem o que isso diz, meus irmãos? Que as alianças que as pessoas fizeram e fazem em igrejas, por exemplo, diante de testemunhas, em boa parte dos casos, não têm o menor valor. As alianças, no geral, em nossos dias, perderam seu significado, sua força e confiabilidade. Seja nos casamentos, seja no contexto político por indivíduos que foram eleitos com a confiança do povo, mas mentiram. Nunca tiveram a intenção de realmente beneficiar o povo. Até nos acordos que as pessoas fazem umas com as outras, não há mais verdade. A palavra não tem mais valor. Por isso, tantos documentos, por isso cartório, por isso tudo tem que ser assinado para que haja consequências se por acaso a pessoa não cumprir sua palavra. Este é o mundo onde as promessas não são cumpridas, não são valorizadas. O mundo onde a palavra ou as palavras não têm realmente valor. Mas quando abrimos a palavra de Deus, nos deparamos com outra realidade. Nos deparamos com promessas que não são esquecidas, independente do tempo que passe. Vemos alianças que são perpétuas e cabalmente cumpridas pela fidelidade de Deus,
apesar da infidelidade dos homens. O nosso texto de hoje, Êxodo 2, não é, nos mostra justamente isso, uma promessa, uma aliança feita há muito tempo, que veio à tona na hora certa, no momento exato de maior necessidade, e foi a causa do grande alívio daquele povo que tanto era humilhado. É isso que lemos aqui. Por isso quero resumir o sermão desta noite no seguinte tema: a misericórdia e fidelidade de Deus em cumprir sua promessa de libertar o seu povo. Então, em primeiro lugar, aprenderemos que o povo clamou diante da terrível opressão. O nosso texto começa justamente com o anunciando a morte do faraó, que até então estava oprimindo os filhos de Israel. Isso começa logo no capítulo 1, a partir do versículo 8. Este faraó era totalmente diferente daquele que viveu na época de José. Era uma outra dinastia. Alguém de um pensamento bem diferente. Os irmãos estão fazendo a leitura da Bíblia diária, não é? E leram sobre como os israelitas foram parar no Egito. E lemos também no Salmo 105 um resumo disso, não é? Então, Deus usou José para preservar seus irmãos da grande fome que veio sobre a terra. José, meus irmãos, ele gozava do favor do faraó de sua época. E ele foi colocado como governador de todo o Egito, pois ele era muito usado por Deus. Por conta disso, seus irmãos que vieram de Canaã ficaram na cidade de Gósen, onde cresceram, onde tiveram muitos filhos e se multiplicaram. E isso, então, não era um problema. Enquanto aquele primeiro faraó estava vivo, tudo estava bem. Mas quando se levantou um outro rei, outro faraó, que não conhecia a José, as coisas mudaram radicalmente. O povo que tinha liberdade, que tinha paz, passou a ser visto como uma ameaça. E por uma estratégia política, aquele faraó resolveu decretar a escravidão aos israelitas. E eles foram afligidos com trabalhos forçados, trabalhos duros e de muita humilhação para o povo. Lemos em Êxodo 1 e verso 14: assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barros e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em como os obrigavam com dureza. Como lemos a partir do versículo 15, até mesmo matar os filhos, os menininhos nascidos, era o plano daquele faraó, por ver os israelitas como uma ameaça. Ou seja, a ordem era: abortem os menininhos. Abortem os recém-nascidos. As parteiras foram fiéis, como lemos no capítulo 1, fiéis a Deus, e não obedeceram ao rei. Mesmo assim, Faraó ordenou que todos os meninos que nascessem fossem jogados no Nilo. Nasceu meninos, esses meninos vão se tornar homens, que vão liderar suas famílias, e eles vão fazer uma revolução contra o Egito. Então, olha, nasceu menino, joguem fora, joguem no Nilo, para que eles morram. Percebem, irmãos? A mudança de governo de Faraó trouxe muito sofrimento ao povo. Eles foram tratados como animais, sem dignidade, como escravos, como seres descartáveis. Naqueles dias, foi nesse contexto que nasceu Moisés e também o Faraó morreu. Esse que já oprimia o povo, sendo, obviamente, sucedido por um filho que manteve a mesma opressão de seu pai sobre os israelitas. E diante daquela situação terrível, o povo lembrou-se de sua identidade. Isso é muito importante, né? Porque há essa transição, não é, que nós temos para o livro de Êxodo, né, de Gênesis para Êxodo, e notamos como, na verdade, durante todo aquele tempo, não há menção, além de José, mas não há menção a outros do povo fiéis a Deus que buscavam a Deus. Mas naquele momento eles lembraram de sua própria identidade. Eles se lembraram do que aprenderam de seus pais, que eles tinham um Deus, como lemos no versículo 23. E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. Irmãos, quando eles clamaram a Deus, eles confessaram que sua esperança não estava mais nos homens. Não estava na mudança de governo, por exemplo, no estabelecimento de um novo rei. Diante de sua miséria, eles clamaram, eles gritaram a Deus. Aquele clamor era um pedido desesperado de socorro ao Senhor. Um socorro urgente de um povo que não aguentava mais tanta humilhação, tanto desprezo e sofrimento. Seu grito era de dor mesmo. De dor.
Mas, muito mais possivelmente, eles também se lembraram, não é, do que ouviram de seus pais sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó e sobre como Deus, há gerações atrás, abençoava José. De como o Senhor protegia o seu povo. Por isso, naquele momento de desespero, meus irmãos, na mais profunda miséria, eles pediram socorro a Deus. Nós sabemos, por tudo que está escrito à frente, não é? Na caminhada no deserto, que aquela geração que estava ali chorando e clamando, não era uma geração fiel. Eles clamaram a Deus, eles pediram socorro, mas eles não eram fiéis, crentes de verdade. Sim, eles tinham como referência o Deus de seus pais, mas seu grito era apenas de dor. Era o desejo profundo de que a dor passasse, não a atitude de um povo fiel, temente a Deus e que esperava somente no Senhor. E o Senhor sabia disso muito bem. Diante disso, então, não é, do Senhor, Deus que conhece as pessoas, conhece o seu povo, eu pergunto, por que Deus deveria fazer algo a respeito? Será que o desespero da dor seria suficiente para ele, o Senhor, para que ele agisse em favor dos israelitas? Nós vemos no verso 23 ainda, e o seu clamor subiu a Deus por causa da servidão. Apesar disso, não devemos pensar que Deus ouviu o clamor apenas por causa da dor da servidão. Não. Existe uma razão maior para Deus ter ouvido aquele povo. Não é? Maior até do que aquela própria geração que clamava porque sofria. E é o que aprenderemos no segundo ponto. Que Deus se lembrou de sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. No versículo 24 nos é dito, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Sim, meus irmãos, aquele era o povo da aliança. Era o povo da aliança. Aqueles eram filhos de Abraão. Apesar de terem passado 400 anos, Deus não se esqueceu do que prometera. Muito antes daqueles israelitas passarem por aquele sofrimento e clamarem a Deus, o Senhor havia prometido a Abraão. É o que podemos observar, por exemplo, em Gênesis 15. Abra sua Bíblia em Gênesis 15. Bota só um pouquinho aí. E abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Versículos 13 a 18. Gênesis 15, versículo 13 até o 18 nos diz assim. Prestem atenção. Então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de sol por aquelas mesas, se referindo ao sacrifício dos animais, não é? Verso 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Até aqui. Perceberam isso? O Senhor prometeu a Abraão, seus descendentes vão para o Egito, ficarão lá por 400 anos, mas depois eu os trarei de volta, eu os libertarei. Então, meus irmãos, quando lemos Êxodo 2, que Deus lembrou-se de sua promessa, isso não quer dizer que ele havia se esquecido, mas que apenas o tempo para cumprir a sua promessa não era chegado. Ele falou 400 anos. E, portanto, quando chegou o tempo exato, o Senhor cumpriu a sua promessa. Aquele povo, então, veria vários milagres, tanto no Egito como no deserto. Eles seriam sustentados por Deus e mesmo sendo rebeldes, porque lembrem, aquela geração que saiu do Egito não era uma geração crente de verdade, eles eram rebeldes. Se vocês vão ler, não é, o Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio, vão notar que os que entraram em Canaã foram os filhos daqueles, porque eles mesmos todos morreram no deserto. Seus filhos entraram, tá?
Apesar disso, da rebeldia deles, Deus cumpriria a sua promessa. Então, filhos de Abraão chegaram a Canaã, como sabemos. Deus, então, meus irmãos, é fiel à aliança que ele fez. A sua aliança é perpétua. Não importa o tempo. E não importa as circunstâncias. A aliança feita com Abraão permanece de pé. Não foi o que Paulo disse, por exemplo? Gálatas 3, verso 15, o apóstolo Paulo diz: irmãos, falo como homem. Se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula ou acrescenta. A aliança foi feita. Ninguém pode invalidar a promessa feita a Abraão. A história da redenção nas Escrituras é uma prova disso. Tudo está aqui. Este é o livro da aliança de Deus com o seu povo. A esperança dos israelitas, então, que gemiam pela servidão, não estava nos homens, não estava na mudança do governo. Quem sabe aparece um faraó semelhante àquele que viveu no tempo de José, que vai nos dar liberdade. Não, meus irmãos. A única esperança daquele povo estava em Deus. Não porque eles eram fiéis e crentes verdadeiros. Não porque, de certa forma, eles mereceram a atenção de Deus, causando assim, por sua piedade e perseverança, não é, a sua própria libertação. Não tem a ver com o próprio povo. Mas a única razão de esperança era a fidelidade de Deus. É porque Deus é fiel que podemos ter esperança. É o que aprendemos aqui. O Senhor não esquece. Sua aliança é eterna. Esta é a verdade celebrada no Salmo 105, que nós lemos também. Tanto no início do culto, como antes do sermão. Posso lembrar aqui do verso 8 ao 11 do Salmo 105. Lembrou-se da sua aliança para sempre. Da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual a aliança fez com Abraão, e o seu juramento a Isaque, e confirmou o mesmo a Jacó por lei, e a Israel por aliança perpétua, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. É sobre isso aqui. Inclusive, adiantando a história, este salmo celebra como Deus preservou o seu povo no deserto, o sustentando e livrando por causa da mesma aliança. No verso 42 deste Salmo 105 nos é dito: porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão seu servo. Toda a ação de Deus em livrar, cuidar, preservar, era lembrando de sua aliança, da sua promessa a Abraão. Tudo tinha a ver com isso. Foi exatamente o registro de Êxodo 2. Quando o povo clamava por socorro, Deus se lembrou do que havia prometido a Abraão. E diante dessas palavras de que Deus se lembrou, aprendemos mais, meus irmãos. Que ele se lembrou e ele tomou uma atitude a respeito em relação aos israelitas. Deus se compadeceu do seu povo, não é, para os libertar. É o que lemos no versículo 25, que diz assim: e viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. O texto diz que Deus viu os filhos de Israel, ou seja, esse ver é algo redentivo. É ver no sentido de se importar com eles. Havia uma promessa sobre aquelas pessoas. E Deus não apenas viu, reconhecendo que aqueles eram filhos da promessa, mas ele agiu. E ele se compadeceu daquelas pessoas, que ele conhecia muito bem. Irmãos, a misericórdia de Deus, sua graça aqui é especial, é redentiva. Essa misericórdia, essa graça, ele não deve a ninguém. É um ponto que deve ser sempre firmado na mente dos irmãos, tá? Deus não deve nada a ninguém. Os devedores somos nós. Ele é o Criador. Nós desobedecemos a sua palavra. Ele não deve. Então, não pense como muitas pessoas, até cristãos hoje, estão pensando como se Deus devesse alguma coisa. Tem gente que está reclamando: por que Deus salvou A e não salvou B? Por que um tem segurança de salvação e o outro não? Isso não diz respeito a nós somos criaturas dele. Nós somos alvo de sua misericórdia. Mas nós não podemos reivindicar nada, não podemos exigir de Deus: Deus, o Senhor tem que me salvar. Isso não existe, irmãos. É prerrogativa dele ter misericórdia e salvar. Não pertence a nós. Ou seja, a sua graça não é devida a ninguém. É por isso que é graça. É favor imerecido por causa disso, porque ele não deve a ninguém. E ninguém o constrange a fazer isso. Ele faz porque ele quer. Porque ele resolveu amar.
Essa é a razão. Tá? Isso é muito importante compreendermos. Deus age não de forma aleatória e impensada, mas ele age para cumprir seus desígnios eternos, para manifestar a sua bondade de maneira objetiva aos filhos da aliança. Nada em nós pode constranger a Deus. Nada em nós. Lembre-se, é prerrogativa dele se compadecer ou não. Como lemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele usa exatamente Êxodo 33, verso 19, lá em Romanos, capítulo 9, verso 15. Ele vai dizer justamente isso, veja. Pois diz a Moisés, me compadecerei de quem me aprouver compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. O Senhor disse isso a Moisés. E Paulo lembra disso em Romanos 9. É de Deus o poder e o direito de ter misericórdia ou não. E aprove a Deus, por sua fidelidade ao que prometera, se compadecer dos israelitas que choravam no Egito. Foi isso que o Senhor disse a Moisés quando falou a ele na sarça ardente. Em Êxodo, capítulo 3. Abra sua Bíblia em Êxodo 3. Abra para Êxodo 3 agora. Êxodo capítulo 3, versos 6 a 9. Êxodo 3, 6 a 9 nos diz assim. Disse mais, eu sou o Senhor, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perezeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Todas as ações de Deus aqui, meus irmãos, são ações redentivas para salvar. Foram ações pela aliança, por causa da aliança, pela promessa que ele havia feito. Tudo o que aconteceu ao povo do Senhor foi por causa disso. Nós nunca podemos ler a Escritura, é um erro. Quer entender a Bíblia errado, quer acabar caindo em heresia, leia a Bíblia sem os óculos da aliança. Deus sempre fez aliança com o seu povo. Sempre. Então como é que eu posso ler a Bíblia sem a aliança? É inevitável chegar em erros terríveis. E até em heresias. Por não entender que o que o Senhor faz e o que Ele revelou em sua palavra é a sua graça salvadora aos filhos da aliança, a quem Ele prometeu salvar. Tudo que aconteceu então tinha a ver com isso. Por exemplo, José ter sido vendido pelos seus irmãos ao Egito, tá? Isto foi por causa da aliança. Deus usou isso para preservar os filhos de Israel. E José reconheceu isso, não é? Quando encontrou seus irmãos. O ódio dos egípcios, como lemos no Salmo 105, contra os filhos de Israel, também foi por causa disso, criando a tensão necessária para que o povo clamasse a Deus. Sim, Deus fez isso. Lembre-se, por exemplo, de 2 Crônicas 7, verso 14. O texto que tantos cristãos conhecem, leem, pregam, mas talvez não se atentam ao ensino que tem aqui, porque é dito, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo da aliança, não é uma palavra genérica, é o povo da aliança, e se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas qual é o pano de fundo para esse clamor que o povo deveria fazer? Ora, é só voltar um versículo antes, o verso 3. Aliás, o versículo 13. Esse é o versículo 14. O versículo 13 diz bem assim: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, aí sim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, pergunto, quem é que fez, que prometeu isso, né? Se
eu fechar os céus, quem é que fecha os céus? O Senhor Deus. Ou, se houver gafanhotos, quem é que envia os gafanhotos? O Senhor Deus. Ou se eu enviar a peste, ele está dizendo, a doença. Ou seja, está dizendo que ele é quem providencia tudo isso para que o povo se lembre de quem é e clame ao seu Deus. Como estava acontecendo no Egito. A dor, muitas vezes, é o que nos leva a lembrar que nós temos um Deus. E de que precisamos dele. Percebe como o Senhor está guiando o seu povo para preservar a sua aliança, tudo movido por Deus para cumprir sua promessa. As pragas terríveis vindas sobre o Egito, que lemos também no Salmo 105, até a morte dos primogênitos, a expulsão e a travessia do mar, o beber água no deserto, o comer maná e codornas, a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, meus irmãos, a vitória do povo sobre os inimigos que estavam no deserto. Tudo isso, meus irmãos, o andar 40 anos sendo sustentados de pão e de carne e de água. Tudo isso foi por quê? O Salmo 105, verso 42 nos diz: porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Tudo para cumprir, meus irmãos, a sua história. Ou seja, Deus governa a história e ele mantém firme a sua aliança. Toda a Bíblia é a história da fidelidade de Deus à sua aliança. Qual é a mensagem da Bíblia? Muitos vão chamar a história da redenção. Está correto. Mas o que é essa história da redenção? É a história de como Deus cumpriu a sua promessa feita, a sua aliança. Tudo tem a ver com isso. Lembre-se, a promessa feita no Éden, Gênesis 13:15, sobre o filho, o descendente que pisaria a cabeça da serpente. A promessa que foi ratificada, relembrada, repetida a Noé, a Abraão, a Isaac, a Jacó, por meio de Moisés, aos profetas, até chegar Cristo. Tudo tem a ver com a aliança que Deus fez, com a sua promessa, meus irmãos. Ao chegarmos ao Novo Testamento, o livro dos cumprimentos, vemos a mesma aliança em pleno vigor. A aliança feita com Abraão não caducou. É de cortar o coração quando evangélicos hoje tratam a Bíblia como um livro de duas religiões. Essa divisão entre Israel e igreja, como sendo dois povos de Deus, é uma relação de adultério de Deus. De onde eles tiraram isso? Porque o Novo Testamento não rompe com o Antigo, ele continua. Ele não é uma coisa inédita. Zerou. A partir de agora vai ser assim. Não é desse jeito. Tudo que você tem no Novo Testamento, você vai encontrar também no Antigo. O Antigo, nesse sentido, tem toda a base para o Novo Testamento. E o Novo Testamento é cumprimento e até explicação do Antigo. Lança luz para nós sobre o Antigo. O Novo Testamento é assim, meus irmãos. Tá? É o testemunho de que a palavra de Deus a Abraão continua de pé. Também nos mostra que a promessa feita a Abraão é muito mais gloriosa e abrangente do que muitos entendiam naqueles dias. Sobre o nascimento de Jesus, a relação direta a Abraão é muito clara. Até o nascimento do Senhor Jesus. E como é que nós sabemos disso? Ora, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 46 ao 55, o cântico de Maria. O que é dito em Lucas 1, 46 ao 55? Vou ler. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as nações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso. E santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, auxiliou Israel, seu servo, recordando-se de sua misericórdia. Olha o que nós vemos em Gênesis 2. Deus se lembrando de sua misericórdia, de sua aliança, como falou a nossos pais para com Abraão e a sua posteridade para sempre, até celebrando o nascimento, ou seja, a promessa do nascimento de Cristo, no meio dela, ela lembrou: isto é por causa da fidelidade de Deus a Abraão. Porque ele prometeu a Abraão. Tudo isso é aliança. E Zacarias, pai de João Batista, logo à frente, vai orar também, louvando a Deus, e vai fazer a mesma referência, porque Deus é fiel em cumprir a sua aliança com Abraão, Isaac e Jacó.
Meus irmãos, nós somos abençoados hoje, se somos cristãos, pela mesma aliança. Somos filhos da mesma promessa, herdeiros da mesma promessa. Nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele disse sobre um filho de Abraão que era um romano. Um centurião romano era um filho de Abraão. Em Mateus 8, verso 11, ele diz, diante daqueles judeus, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Percebam? Deus está dizendo isso sobre os gentios, sobre aqueles de fora que viriam a ter comunhão com Abraão, Isaque e Jacó. E Paulo afirma mais. Em Gálatas 3, verso 7 a 9, ele nos diz, inclusive, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, vamos olhar alguns textos lá. Gálatas 3. Um texto assim, fabuloso para entendermos essa filiação a Abraão. E a que a promessa a Abraão se refere, o que ela é. Gálatas 3. A partir do versículo 6. Observem. Bem assim. Gálatas 3, verso 6. Paulo fala dos gentios, tá? Também. Assim, como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Gênesis 15, verso 6, né? Que está citando aqui. Sabei, pois, que os da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. A promessa lá, Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17, tudo. A promessa sobre as nações. Tá? Verso 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então notem bem que não é por ser judeu, nesse sentido, um filho de Abraão segundo a carne, que alguém de fato é filho dele. Isso fica muito claro em Romanos 9 também. Nunca foi a intenção de Deus a limitação étnica. Isso nunca foi a limitação de Deus. A promessa é universal. Sempre foi as famílias da terra, mas começou por meio de uma família étnica. Só isso. Tá? Por isso que é dito aqui. Verso 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E aí Paulo vai falar o porquê disso no verso 14. Ele vai dizer assim, olha, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não dizem as descendências como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Ele sempre foi o foco, a ênfase. Verso 17, mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Este é o assunto do capítulo 3. Agora desçam lá para o finalzinho do capítulo 3, para observarmos, meus irmãos, o versículo 27 ao 29. E aí vocês vão perceber a conclusão de Paulo aqui. E é dito bem assim, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes em Cristo, ou de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois uns em Cristo Jesus. E é o que ele vai dizer, a conclusão. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa.
gentios também são filhos de Abraão, se eles estão em Cristo, se eles são de Cristo. Esta é a verdade que mostra a extensão da promessa de Deus. Uma promessa feita há milênios, que está de pé hoje, ao ponto de ouvirmos do apóstolo que até nós, gentios, justificados por meio da fé, como Abraão foi, somos também seus filhos, porque pertencemos a Cristo, o filho de Abraão. Aquele dia, meus irmãos, vamos agora voltar lá, não é? Deus ouviu o clamor dos filhos de Abraão no Egito e atentou para a sua condição por causa da aliança, da promessa que fez. Hoje também, Deus atenta para a nossa condição. Todos aqueles que foram eleitos em Cristo Jesus na eternidade, filhos de Abraão, Deus atenta para a condição de seu povo. Deus olha para o sofrimento de seu povo e se compadece também. Então essas ações do Senhor e a sua misericórdia são para nós também, em nosso próprio contexto. Ele tem misericórdia de quem ele quiser, e aprove a ele ter misericórdia daqueles que são salvos por sua graça, meus irmãos. Em Cristo somos herdeiros da promessa. Entendem isso? A sua salvação, você crê em Jesus Cristo, ele é o teu Salvador único e suficiente e verdadeiro, que de fato operou uma obra suficiente para te salvar. Pois bem, isto é por causa da aliança de Deus. É por causa da promessa que ele fez. É pela mesma razão. A nossa salvação hoje é pela mesma razão que ele libertou Israel do Egito. Porque ele se lembrou de sua aliança. É a sua fidelidade e a sua misericórdia em cumprir. Então guarde isso no seu coração. Você não é de Cristo à toa. A sua fé não é um acidente. A sua confiança em Cristo não é qualquer coisa, não. Não é filosofia, não. É porque Deus é fiel. Ele cumpre a sua promessa. Esta é a razão. O que aprendemos com isso, meus irmãos? Essa é a nossa conclusão. O que aprendemos com isso? Primeiro, Deus não é como nós. Sua palavra é firme, sua promessa é fiel. Não importa o tempo. Não importa o tempo. Ele prometeu a Abraão, 400 anos depois, como ele havia dito, ele cumpriu a sua promessa, libertando seus filhos e os levando de volta a Canaã. Então não importa o tempo. Ele colocou o nome dele sobre isso. É o nome dele. É pelo nome dele. Tá? O que ele disse a Abraão está de pé. Nós somos falhos. Nós faltamos com a nossa palavra, mas Deus não, como aprendemos. 2 Timóteo 2, verso 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Este é Deus. Tá? Agora, cuidado. Uma coisa é você ler a Bíblia e saber que Deus é fiel ao que ele prometeu. Outra coisa é você criar expectativas que vêm da boca de falsos profetas, achando que Deus tem que fazer o que você acha que ele tem que fazer. Isso é a sua cabeça. Deus é fiel à sua palavra, ao que ele prometeu, e não ao que nós estamos dizendo. Tá cheio de gente que enche a igreja e depois sai. Porque foi para lá com a promessa de que ia arrumar um casamento na igreja. Deus é fiel. O pregador inflamado disse, Deus é fiel, ele vai arrumar um varão para você, minha irmã. Vai arrumar uma bênção, né? Uma vasilha para você esse ano. E a pessoa vai, investe seu coração nisso, suas emoções nisso, até motivada a contribuir mais, no entanto, não acontece. E a pessoa fica frustrada com Deus. Não, você é culpado. Se alguém está caindo nisso, é porque é culpado. Estão criando expectativas falsas sobre Deus. Deus é fiel à sua promessa, ao evangelho, à sua palavra, e não ao que as pessoas querem. Tá? Se queremos ter expectativas sobre Deus, que sejam expectativas que vêm da Bíblia, e não dos discursos inflamados dos homens. Segundo, ele fez uma aliança. E essa aliança a qual conhecemos é a manifestação de sua aliança eterna para nos salvar. Tudo o que nós temos no texto bíblico, que narra a história de como Deus salva o seu povo, tudo isso é a manifestação do que Deus decidiu na eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo tomaram uma decisão na eternidade para salvar. E tudo que nós vemos aqui no texto bíblico é a manifestação histórica disso. É isso que está acontecendo. Está cumprindo os seus eternos decretos. Por isso, ele resgatou Israel. E por isso preservou o seu povo. Por isso Cristo veio.
morrer e ressuscitar. E por isso mesmo ele voltará para nos buscar. Nada disso foi algo inventado de última hora. Esse é o plano eterno do Senhor Deus. Ele está cumprindo cabalmente a sua vontade. E somos abençoados nisso, porque ele é fiel à sua aliança. Terceiro, diante então de nossa dor, não olhemos apenas para os israelitas e sua dor no Egito, e seu sofrimento ali. Não. A nossa dor também. Não devemos esperar em homens, nos governos deste mundo. Muitas pessoas se apegam ao sistema do mundo e pensam que tudo vai ficar bem se o governo mudar. De repente, pastor, mas se aparecer um presidente e todo um parlamento composto por pessoas de direita? E se de repente, pastor, todo o parlamento e também o presidente for um cristão de verdade? Tudo então vai ficar bom, vai virar um paraíso na terra. Está errado, irmãos. Totalmente errado. Nós não fomos chamados por Deus para confiar nos homens, não. Não fomos chamados por Deus e salvos por Ele, por sua graça, para depositarmos o nosso coração, nossa confiança nos governos humanos. De jeito nenhum. A nossa esperança está em Deus, é nele que devemos esperar. Somente nele, é Ele quem nos salva. Quem tirou Israel do Egito foi o Senhor, e não a mudança de administração de Faraó. O raciocínio poderia ser esse. Veja, na época de José, o Faraó é gente boa. Né? O Faraó é gente boa, era de direita, entre aspas, era do nosso lado. Né? Mas aí mudou o Faraó, veio aí um indivíduo que odeia a Deus e o seu povo e começou a nos oprimir. Quem sabe se agora, não é, de repente vier uma outra dinastia, as coisas não mudem. Totalmente errado. É só Deus que liberta o seu povo, então cuidado com a idolatria política, tá? Cuidado com isso. O único salvador é Cristo. Para tudo. Para tudo. Não pense que você é mais cristão por não ser esquerdista. Crê em Cristo. Confie nele. Política não salva ninguém. Eu sei que muitas vezes as injustiças e a opressão e toda a dor que vemos e sentimos nos causa indignação e tristeza. Talvez a pobreza, a situação difícil de nos vermos na desvantagem neste mundo, nos leve a chorar, nos leve a ficar mais conscientes de nossa miséria. Eu sei que nós estamos mais conscientes de nossa miséria na hora da dor, né? Quando tudo está bem, é uma delícia, é uma maravilha. Mas quando vem doença, quando eu recebo uma notícia ruim do médico, olha, você vai fazer um check-up e eu descobri aqui que você está com uma doença que não tem cura. Quando tudo vai ruim na sociedade e em minha vida pessoal, eu devo lembrar disso. Eu tenho um Deus. Eu pertenço a Ele na vida e na morte. Ninguém pode me salvar a não ser Ele. Eu não estou me referindo a ser curado simplesmente. Ele pode me curar ou não. Ele é o soberano e não eu. Mas eu tenho. Eu pertenço a Ele na vida e na morte, meus irmãos. E Ele atenta para a nossa condição. Quarto e último lugar. Não é sobre nós simplesmente. Deus não nos salva por causa de nós, mas apesar de nós. Então não pense isso. É claro que Deus me salvou, né? Olha como eu sou diferente dos outros. Eu não respondo mãe, eu não respondo pai, eu não respondo professores. Eu dou bom dia pra todo mundo, tiro o gato da árvore, ajudo a velhinha a atravessar a rua. Eu sou uma pessoa tão boa. Eu pago meus impostos, nunca roubei nada de ninguém. Eu não olho pra mulher que não é minha. Eu sou um cara muito tranquilo, todo mundo sabe, pergunta a qualquer um se eu não sou legal. Nada disso ajuda a sermos salvos. Nada disso constrange a Deus a nos salvar. Não tem a ver com nós então, meus irmãos. Tá? Mas com a fidelidade dele. Deus não salva pessoas porque elas são fiéis, não. Mas porque ele é fiel e ele vai transformando a vida dessas pessoas. É o que ele faz. Então não olhe para você, olhe para Cristo. No Salmo 105 nos é dito que o Senhor libertou o seu povo com um propósito. No verso 45 ele diz: para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Pergunto, nós guardamos perfeitamente os preceitos da sua lei? Não. E mesmo assim, o Senhor nos preserva. Pense nisso. Tá? Então, o que Deus sempre fez pelo seu povo foi por amor livre. Lembre-se, compadecer-me-ei de quem eu me compadecer. De quem eu quiser ter misericórdia. Ele é fiel e ele quis ter misericórdia. Deus é tão fiel que nos deu um mediador maior do que Moisés.
muito maior do que Moisés. Um mediador que não apenas subiu a um monte físico, o Monte Sinai, para falar com Deus e interceder pelo povo. Não. Ele nos deu o grande e perfeito mediador, seu próprio Filho, a própria expressão de seu ser manifestada. Aquele que realizou um sacrifício perfeito de si mesmo e subiu ao céu, meus irmãos. O verdadeiro tabernáculo e que agora está lá por nós, por seu povo. Alguém que é misericordioso, que é Deus, homem. Como lemos, por exemplo, em Hebreus 2, verso 18, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. E mais, por sua fidelidade é que temos acesso a Deus. Como lemos também em Hebreus, capítulo 4, versos 14 a 16, ele diz bem assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Pensando nisso, Então, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele venceu onde fomos derrotados. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Sua aliança é uma aliança de amor, e nada pode nos separar disso. É pela fidelidade do Senhor que estamos aqui. Então nunca olhe para si mesmo, mas dê glória somente ao Senhor Deus, porque Ele é fiel à sua aliança para sempre. Amém. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então aproveita e se inscreve no canal. Aproveita também e já deixa o seu joinha, porque isso ajuda bastante o canal. E deixa o seu feedback, faz um comentário aí, tá bom? Isso é muito importante, porque mostra engajamento aqui no canal também. E é claro, compartilha o link desse vídeo com todo mundo que você conhece nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, de Telegram, ajuda o canal aí. E se você quiser cooperar, para que o canal avance em termos de literatura, então está aqui o Pix. Fique à vontade. Aproveita e assista mais um vídeo.